O pastor Xavier tem outro louvor ou já vai trazer a palavra para nós? Vamos trazer a palavra, amém, irmã? Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Meu Deus do céu. Vinda do coração de Deus ao nosso coração. Amém? Como disse a irmã, cada coração recebe de maneira diferente a mesma palavra que Jesus lança. Amém? Jesus lança a palavra e cada coração vai receber ela. Amém, irmão? Então, cada coração que foi colocado aqui pela irmã, pela palavra de Deus, examine seu coração. Examine seu coração, se seu coração não é um desses corações aí. É só examinar, irmãos. Eu vinha ontem conversando com a minha esposa, e ao mesmo tempo eu venho orando, às vezes venho orando sozinho. Bem caduco. E a palavra de Deus, irmãos, a palavra do Senhor, ela é transformadora. Ela é transformadora. Ela transforma, ela muda, ela cura, ela liberta. Mas é como a irmã disse, foi o que me veio no coração. Mas isso só acontece conforme o coração de cada um. Amém? Então eu sempre digo, irmãos, quando você sai de casa para vir para um culto desses aqui, irmãos, dá no seu joelho, senta no sofá com a sua Bíblia. Senhor, eu vou ir na tua casa, mas eu quero ser a verdadeira casa. Eu quero que a semente que for lançada lá seja a semente que vai me transformar. Não saia da casa pensando, essa palavra era para o fulano, essa palavra era para o ciclano, essa palavra, se o fulano estivesse aqui, se o fulano estivesse... Não, é para você mesmo. Amém? A palavra é para você. Deus fala com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento. Senhor meu Deus, obrigado por cada palavra que o Senhor aqui lançou como uma semente ao nosso coração através de cada irmã, através da obreira Genesi. Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei, o meu jugo é leve. É verdade, o seu jugo é leve, Senhor. Cada palavra, Senhor, cada semente que a irmã Cristina lançou ao coração de cada um de nós, venha dar seu fruto ao seu tempo, meu Pai, mas que o nosso coração esteja preparado para receber esse fruto. Que essa mensagem, meu Deus, que foi lançada das sementes aos corações pela irmã Vera, Senhor, venha dar seu fruto, Pai. Conforme a cada coração eu recebo de bom agrado essa palavra de cada um, Senhor. E que os irmãos possam ver em mim esse fruto por causa dessa semente, Pai. E que cada semente aqui lançada no coração, cada um de nós venha ver os seus frutos, Pai. Meu Pai, faça-se verdade a tua palavra. Fala cada vez mais conosco, não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. Seja uma palavra forte, uma palavra que dá a reverência, Senhor, que tira a dor, mas fala, Senhor. Fala com cada ouvinte que está ouvindo, Senhor, nas redes sociais, porque esta palavra que aqui está sendo lançada está alcançando os hospitais também. Quantas pessoas dos hospitais, Pai, que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, estão ouvindo agora através destes irmãos que o Senhor tem levantado. Pai, aquele que precisa, Senhor, ser curado, seja curado. Aquele que precisa se arrepender de seus pecados, que essa semente venha penetrar no mais profundo do coração e essa pessoa possa sentir o arrependimento sincero dos seus pecados e reconhecer que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida eterna, Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Continua a falar conosco em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Dê uma salva de palmas forte para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus levantou cada um, irmãos, cada um para uma direção, amém? Tem pastores que são levantados, profetas, são levantados para serem usados pelo Espírito Santo, para usar a palavra de Deus para cura. Eu creio nisso. Jesus curava, libertava, pregava. E eu creio, irmãos, que eu tenho o chamado para anunciar salvação para as pessoas. Deus até Ele pede para que eu não olhe tanto para a dor das pessoas, porque Ele está no controle de tudo.
Às vezes, o que impede de nós fazer a obra, irmã Cristina, é o sentimento, é a emoção. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós ficamos com pena das pessoas. E aí atrapalha a obra de Deus. Deus, para cada um de nós, Deus conhece o coração, a situação e os problemas de cada um. Deus conhece. E nós, como pessoas que têm corações, muitas vezes nós vamos sentir a dor da outra. E vamos querer ajudar. Às vezes por causa do nosso dom, Márcia, pelo dom que o Espírito Santo nos estabelece em nós para fazer a obra, nós podemos até fazer uma oração de cura e você é curada. Mas muitas vezes o propósito de Deus não é o momento ainda. Eu quero curar de dentro para fora e não o exterior. Eu não quero curar você para que todo mundo veja você você está curada pelo lado de fora. Eu quero que todo mundo veja que você está curada de dentro para fora. Então nós temos essa capacidade de orar e ver muitas pessoas sendo curadas, libertas. O sistema está usando isso aí. Estão usando o dom que Deus deu para fazer esse trabalho. Então você pode ver muitas pessoas fazendo filas e filas de pessoas dando testemunho de cura. É bom? É bom. Mas muitas vezes não prevém de Deus. Prevém de um dom que ficou. O Espírito Santo ele vem e habita na tua casa, mas conforme o jeito que você vive, conforme o jeito que você anda, o Espírito Santo se afasta. Mas tem uma coisa que ele não tira de você. É os dons. Você vai até a morte com os dons. Eliseu, irmão, ele tinha a unção redobrada de Elias. Ele tinha a unção redobrada ou não tinha? Tinha. Só que diz a palavra que ele morreu, e morreu de que maneira? Alguém lembra? Quem pode me dizer de que ele morreu? Ninguém lembra? Não lembra. Elias foi elevado ao céu. Amém? Deus se agradou dele e Elias não conheceu a morte. Elias perguntou para Eliseu: o que tu queres de mim? Eliseu, admirado com aquela unção, disse para Elias: olha, quando tu for, eu quero a unção redobrada da tua. Eu quero mais. Eu quero o dobro da tua unção. Amém? E assim sucedeu. Eliseu recebeu a unção redobrada. Não esqueça, Elias tinha unção, Deus se agradou dele, e mesmo lá em Tiago diz que Elias era como nós, com as mesmas paixões. Mas por A ou por B, Deus é que sabe, se agradou dele e ele não conheceu a morte. Deus o levou num redemoinho. Eliseu tinha a unção redobrada, mas a palavra de Deus diz que Eliseu morreu doente. Morreu enfermo. Eu quero te dizer que a unção é bom, mas isso não te garante salvação. Não adianta eu orar pela Márcia, orar pelo irmão Renato, orar por qualquer um de vocês saírem curado e eu perder a minha salvação e você ir junto comigo. O que você tem que saber, que o que leva à salvação é o nome de Jesus através das sementes lançadas pela sua palavra. Amém? Então Eliseu, diz a palavra de Deus que Eliseu morreu doente. Diz a palavra que ao passar do tempo, e eu passando um exército, fugindo de outro exército, e esse exército ia carregando um morto, já estava morto. E diz que eles viram uma ameaça de longe e dizem assim: não, mas esse morto vai nos cansar. Vamos lançar esse morto. E diz a palavra que lançaram o morto dentro de uma cova. E nessa cova estavam os ossos de quem? De Eliseu. Diz que esse morto, quando tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu com o morto? Alguém lembra? Ressuscitou. Ressuscitou. Eliseu estava morto, mas ficou a unção que Deus deu para ele. O que eu quero dizer é que tem muitos mortos dentro da igreja fazendo sinais e maravilhas. Isso não é só para você, mas para quem está ouvindo. Deus tem me falado muito sobre isso aí. Tem muitos fazendo sinais e maravilhas, mas estão mortos espiritualmente. Eles usam a fé. A fé é algo que vem quando você nasce, é um selo que Deus te dá. Às vezes é uma fé amortecida, a qual você precisa da palavra para levantar ela. Por isso que Romanos 10, versículo 17 diz que a fé é por ouvir
ouvir a palavra de Deus. Você acorda a sua fé. E a fé, ela é ativada. Por isso que muitos hoje colocam a fé por não conhecerem a palavra, mas conhecem Deus, colocam a fé nas religiões. Ou colocam a fé em qualquer outra coisa. Mas a verdadeira fé é aquela que leva em Cristo Jesus, que te leva para a salvação. Amém? O que eu quero que vocês entendam é que essa igreja que está aqui, ela tem que estar viva. Não adianta eu estar aqui no altar, fazendo sinais e maravilhas, e eu estar morto aqui nesse altar. Você precisa e eu preciso estarmos vivos, espiritualmente. E para isso acontecer, eu preciso cumprir o que Deus me falou. Falando sobre os mortos que fazem sinais e maravilhas, não esqueça o que Jesus disse, ele falando pela sua própria boca, disse que vai chegar muitos do grande dia, dizendo: Jesus, nós curamos, nós libertamos, nós falamos o teu nome, nós fizemos horrores do teu nome, Senhor. Sim, mas eu não conheço vocês. Vocês usaram o meu nome porque é uma autoridade, mas vocês usaram eles conforme vocês queriam. Assim como o rei Saul ficou 40 anos com o reino, mas ficou 40 anos sem a presença de Deus. Fez com o reino que quis. Esta igreja aqui não deve fazer o que quer. Esta igreja aqui deve fazer a vontade de Deus. Amém. Custe o que custar. Custe lágrimas, custe dores, custe decepções, custe percas que você vai perder no meio do caminho, mas não perca a sua presença com Deus. Não perca a presença do Espírito Santo que está sobre você. Porque é Ele, irmão Renato, é Ele, irmã Márcia, é Ele que vai te dar força todos os dias. Não esqueça que o teu corpo ele veio do pó, ele foi criado do pó. O teu corpo tem uma conexão, o teu corpo, a carne, tem uma conexão com a natureza. Então o teu corpo vai passar por processos conforme a natureza passa. Se a natureza está doente, o seu corpo vai estar doente. Quantos de vocês levantam de manhã ou no final da tarde, quando muda a temperatura, você já tem sinal de resfriar? Porque o teu corpo tem uma conexão com o pó, com a terra que você foi criado. Amém? Você precisa cuidar do seu espírito. Você precisa cuidar da sua alma. O corpo, Deus fará o resto quando a sua alma estiver curada. Vai no médico, como eu digo às vezes para os irmãos, vá no médico. Você precisa do médico, porque o médico ele foi e estudou para aquilo, para cuidar do teu corpo. Deus deu esse dom para ele. Mas você no seu particular, você na sua intimidade, Márcia, volta para o quartinho lá no fundo lá do irmão e volta a te prostrar. Não pedindo para Ele, mas sim adorando a Ele. Sim derramando lágrimas como Maria fez, e enxuga com as tuas lágrimas, Márcia, os pés de Jesus com teus cabelos. Enxuga as lágrimas dos teus cabelos. Amém? Nós precisamos estar vivos. E nós precisamos lutar para ficar de pé todos os dias. Amém? Amém. Irmãos, abrem Lucas capítulo 21. E a direção que o Espírito Santo sempre me deu, irmão, foi sempre entregar a palavra de salvação. De vez em quando, uma ou outra, o Espírito Santo toca no meu coração, eu prego sobre cura ou sobre libertação. Mas a palavra que sempre Deus me ordena é: o teu caminho é levar as pessoas para a salvação. Amém? Glória a Deus. Essas semanas, irmãos, eu tenho tido experiências ali na Dona Cândida. Ali. Como pastor, eu fico feliz, irmãos, de ver coisas tremendas do que Deus está fazendo. E ao mesmo tempo eu tenho aprendido com histórias que a Dona Cândida me conta. Amém? Eu vou lá, me sento com o seu cachiqui, tomo um chimarrão com ele e escuto as histórias da Dona Cândida.
O Senhor tem que me convidar para visitar a sua casa, Renato, e tomar um chimarrão. Eu gosto de fazer visita nos lares, irmão. Meu ministério é esse. Amém? E se Deus nos deu ovelhas para cuidar, o pastor gosta de estar na casa dos outros para comer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lucas capítulo 21, versículo 34 diz assim: essa é a direção que Jesus dá para Pedro quando ele estava no mar, irmãos. E não esqueça, irmão, não esqueça, porque eu não fixo no que Pedro caiu, afundou, mas eu sempre fixo para mim os primeiros passos que Pedro deu na água. Imagina, ninguém deu, além de Jesus foi só Pedro, a não ser os mágicos hoje em dia. Mas Pedro andou sobre as águas, pouquinho, mas andou. Amém? Fixe nisso, fixe no que Pedro conseguiu e não no que ele afundou. Mas pense que ele deu os primeiros passos. Esses primeiros passos significam que vai ter uma hora, irmãos, que você vai ter que dar os primeiros passos no cego, na cegueira mesmo, sem você ver, sem saber como fazer, mas crendo que Deus está te guiando. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Tem coisa nessa semana que você vai ter que fazer, que o diabo até vai dizer assim: ó, não vai dar certo, tu não vai conseguir, não faz. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele te diz pela palavra: vai, porque eu te sustento. Vai, porque eu sou a tua força. Vai, porque não é tu que tens que falar, é eu dentro de ti vou falar através de ti. Jesus, quando ele dava as profecias para os dias de hoje, para nós, ele dizia para os discípulos: ó, chegará um dia que vocês serão entregues diante dos presidentes, diante de sacerdotes, serão entregues em sinagogas para serem açoitados, e muitos deles vão querer saber o porquê, o que, isso e aquilo, e Jesus dizia para eles assim: mas não temam, porque quem vai falar através de vocês sou eu. Com Paulo a mesma coisa. Paulo, olha, tu vai encarar prisões, tu vai encarar lutas. Cada cidade que tu vai ir, não vai ser todas que vão te abraçar, não vai ser todas que vão te dizer: seja bem-vindo, Paulo, seja bem-vindo, Renato, seja bem-vindo, irmão, irmã. Nem todas vão fazer isso. Muitas cidades que te esperam são prisões, murmuração, blasfemações. Vão te ter com pessoas más. Mas não tema. Quando te prenderem para você estar preso diante de um presidente, diante de alguém a qual você vai ter que falar, não tema o que tu tem que falar, porque eu vou te ajudar. É eu que vou falar através de você. Amém. Quem tem fé, diga amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 34 diz assim: direção do Espírito Santo para esses últimos momentos desta terra, irmãos. E olhai por vós. Primeira coisa, olhai por vós. Ele está dizendo assim, ó, olha para o teu exterior, olha para o teu coração, vê por que tu está com essa doença, vê por que tu está com essa enfermidade, vê por que se levantou lutas, vê por que se levantou dificuldade. Olha para dentro de você, olha para dentro do seu coração, examina seu coração, examina, Xavier, teu coração. Vê se as lutas, a adversidade não são causa, muitas vezes, falta de sabedoria, falta de discernimento, ou é um coração ainda, como disse a irmã, é um coração que recebeu a palavra, mas ainda não deixou a palavra penetrar no coração. Amém? Olhai por vós, o Espírito Santo diz para nós: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Ele está dizendo assim: irmãos, eu sei que o seu dia a dia é de trabalho, eu sei que o seu dia a dia é de decisões, eu sei que o dia a dia é de caminhada, às vezes longas e cansativas, mas ele diz: não fica olhando para isso, faz, mas olhando para mim. É como tu trabalha. A palavra de Deus diz que quando tu for trabalhar, quando tu faz um serviço,
Quando você está trabalhando, você está debaixo de uma autoridade, Deus diz assim, ó, não faz porque o patrão está te vendo, para tu ganhar um galardão dele, um elogio. Não, faz como estivesse fazendo para mim, para Deus, para Jesus. Faça com o coração para mim tudo que você faz. Senhor, eu estou saindo de casa nesta manhã, Senhor. E o dia vai ser complicado e difícil, porque os meus planos, muitas vezes, quando eu coloco em prática, nada sai conforme eu quero. Mas eu quero sim, já levantar de manhã e colocar o meu dia nas tuas mãos, Senhor. Amém? Tudo que me atrai, tudo que me sobrecarrega, tudo que quando ele diz glutonaria, não é só alimento, ficar comendo demais, mas é tudo aquilo que você coloca dentro do seu coração. Você sufoca, como disse a irmã Vera. Depois a palavra vai vir no domingo, seu coração está tão sufocado com os problemas, então você não presta atenção na palavra, você não presta atenção no louvor, você não presta atenção, você está até na igreja, mas está morto, porque você se sobrecarregou, se encheu de problemas, carregou os problemas junto com a família para dentro da igreja. Você pode ter vindo muitas vezes carregado para a igreja, mas às vezes é por falta de sabedoria. Como eu sempre digo, irmãos, eu aprendi toda a vida na igreja, com os pastores, sempre dizendo assim, quando você está na igreja, esqueça os problemas e conecte-se com Deus. Não, irmãos, você veio sobrecarregado para a igreja. Então eu vou pegar toda a minha carga, não tinha necessidade, porque a palavra está nos ensinando. Não tinha essa necessidade, mas você chega na igreja sobrecarregado, preocupado com os filhos, preocupado com os netos, preocupado com a família, preocupado com a área financeira, preocupado com o que eu vou ter para comer, o que o fulano vai ter que comer, eu vou ter que pagar as contas, eu vou ter que isto, e se sobrecarrega até o ponto que a sua alma fica sufocada, seu coração se sufoca. Mas quando você ouve uma palavra dessa, que ele diz, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Quando você presta atenção numa palavra dessa, você vai começar a andar sabendo lidar com a situação. Senhor, esta semana eu tinha uma conta para pagar, não consegui, seu Renato. Bom, eu não vou morrer por isso. Deus vai me ajudar. E a semana que vem não deu, mas Deus vai me ajudar. O que eu prefiro é ter um coração limpo. Amém? Confiando em Deus. Eu fui no médico, o médico diagnosticou que eu estou com sangue alto, que eu estou com a pressão alta, e isso e aquilo, eu vou ter que tomar remédio, isso e aquilo. Amém, Senhor. Amém. Talvez tenha sido um descuido meu, comi demais açúcar, comi demais os pudim da dona Cândida. Não, me lasquei. Não pode comer. Não pode. Amém? Então, às vezes, pode ter sido eu que causei isso, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. E eu entrego esta causa em tuas mãos. E ali você louva, agradece e confia na bênção do Senhor. Porque quem serve a Deus, quem ouve a palavra de Deus, você não está ouvindo coisas da carne, você está ouvindo coisas espirituais. Amém? Quando você ouve as coisas espirituais, você está tratando alma, espírito e coração. E quando você trata o espírito, a alma, o seu corpo começa a receber aquelas boas novas, começa a receber, vamos se dizer aqui, energia positiva, e o teu corpo, a tua mente, começa a agir conforme aquilo que você se alimenta da palavra. E tudo aquilo que carrega você, tudo aquilo que sobrecarrega você, aquilo você vai sentindo uma paz do teu coração, você vai sentindo uma alegria. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Você sente uma alegria, irmãos. Você está recebendo de Deus e ao mesmo tempo Deus está tirando de você os fardos que você não devia nem ter que estar carregando.
Amém? Glória a Deus. Versículo aqui, vou continuar no versículo 34, no finalzinho ali. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Diga glória a Deus. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui eu não quero falar somente do dia de Jesus vindo, irmãos. Por que nós temos que estar sempre firme na palavra, prestar atenção na palavra de Deus? Porque quando ele diz assim, e venha sobre vós de improviso aquele dia, tanto a vinda de Jesus Cristo, que a qualquer momento ele está por vir, sim, mas enquanto ele não vem, nós temos que cuidar da nossa área espiritual, cuidar do nosso corpo, da nossa vida, porque tudo de nós vamos dar conta, seja o espírito, seja a carne, seja o corpo, tudo isso é dele, é de Deus, e nós vamos dar conta do que nós fizemos. Com o que você fez com o teu lado espiritual, com o que você fez com o seu corpo, tudo isso nós vamos dar conta. E o de improviso, irmão Renato, o de improviso não é só a questão dessa vida de Jesus, mas você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos comigo, com você. Eu já tive uma experiência de eu estar sentado com a minha esposa no pátio lá do fundo, rindo, conversando das coisas bobas da vida, e eu me levantei e fui para o pronto-socorro, quase para morrer. Uma ameaça de infarto. A Vicky olhava para mim, te lembra, Vicky? Olhava para mim, tá bem, pai? Eu estou bem. Eu estava vendo 10 Vicky na minha frente. Eu não sabia quem era que estava falando comigo. Amém? Eu quero dizer que você não sabe daqui a 10 minutos o que vai ser nosso. Nós temos que estar preparados, irmãos. Quantos jovens estavam com seus pais, num dia e no outro dia os pais estavam enterrando seus filhos por causa de uma doença, um infarto. O Sr. Antônio já teve essa experiência, Dona Gerecia, Cristina, na família. O rapaz esteve aqui um dia antes, trazendo a esposa, 28 anos de idade. E o outro dia, nós estávamos sobre uma nuvem negra, toda a família. Um dia ele veio aqui, trouxe até a esposa feliz da vida, eu não cheguei a ver ele. O outro dia nós estávamos tudo numa nuvem negra. De improviso, irmãos. O dia que a gente não espera. O dia que a gente não imagina. Irmã Márcia, deixa eu te dizer uma coisa, irmã Márcia. Todos os dias, irmã, te levanta de manhã e diz obrigado, Jesus. E vai em direção à tua irmã. E abraça ela e beija ela como tu nunca beijou e como tu nunca abraçou. Não porque ela te ajuda ou porque ela tem te sustentado, te dado força na hora difícil da tua vida, mas porque você ama ela. Amém? Irmão Renato, saia daqui desta igreja. Encontre um familiar, encontre um amigo, encontre um irmão. Dê valor para a sua vida, irmão. A sua vida é preciosa, irmão Renato. Dona Cândida, não é porque a senhora me dá pudim, não é porque a senhora me dá pudim, mas como pastor, como irmão em Cristo, eu amo ela. Amém? A irmã Cristina, nós temos uma história de obreiros. Amém? É difícil, todos os dias nós estamos lutando, todos os dias eu estou lutando para aquele casal que está lá atrás, lá grilar nos olhos assim, ih, o pai vai falar em mim. Ih, Gabriela, ih, vai falar em mim. Mas sempre lutando, sempre abraçando, sempre dizendo para eles, gurizada, eu entendo vocês, mas sejam mais obedientes, porque a obediência é que leva a bênção, a obediência leva a paz para casa, a obediência leva o amor, só tem o amor a crescer. Amém? Eu entendo eles. Claro que eu entendo eles.
E tem um que está dentro de mim que é mais forte ainda. Porque eu só como pai. Mas o Espírito Santo diz assim, não, conversa. Ama eles. Beija eles. Repreende eles, sim, porque eles estão debaixo de uma autoridade. Mas ama eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Toda a família, todo lar, todo lugar. Não há um lugar que não vai ter um problema. Não vai ter. E não tem. Mas é através do problema é que vamos ver quem é que recebeu de bom agrado a palavra e deu o seu fruto. E aquele que recebeu a palavra e não deu fruto, abandonou, largou, porque o caminho estreito, o caminho da porta larga, do prazer, da alegria. Que às vezes eu vejo, você vê, irmãos, não só eu vejo, às vezes eu vejo, até um familiar meu, muitas vezes, que estava louvando, estava adorando a Deus, e hoje está cheio de gozo. Não é que diz, o teu tio lá chama aquele negócio do nariz? As pessoas, seres humanos, irmãos, saem da presença de Cristo. Como disse a irmã, não é estar dentro da igreja. A igreja não converte ninguém. A igreja em si não salva ninguém. Mas aquele que está com o coração em Cristo, o Espírito Santo vai estar sempre dando a direção, sempre te aconselhando, sempre te mostrando. As pessoas saem da igreja e não seguem com uma vida cristã. Não seguem, irmãos. Sai da igreja e seguir com a vida cristã, faço culto em casa. Bom, o pastor me magoou, não me agradei, a igreja deu um mau testemunho, mas eu vou chamar minha família, vou chamar alguns irmãos, vou fazer culto aqui em casa. E se há uma ferida no meu coração, esses irmãos, Deus vai usar eles para me curar. Mas eu não vou sair da presença de Deus. Não, tem pessoas que saem da igreja e voltam para os caminhos até pior do que estavam. Uns botam umas biqueiras no nariz, outros nos olhos, outros às vezes usam na boca, usam tatuagem. Você pode dizer assim, mas esse pastor é rígido, Cristina. Eu não me lembro se foi o Gabriel que nós fomos fazer uma visita num jovem da idade do Gabriel. E esse jovem tinha uma tatuagem de uma santa, te lembra? Eu acho que não foi o Gabriel, foi o Leonardo, acho. Tinha uma tatuagem de um santo, de uma santa. Ele já estava todo tatuado. E eu perguntei para ele, irmão, eu digo assim, irmão, que santo é esse aí? Pai, eu nem sei, pastor. Eu digo, tu não sabe que santo é esse aí? Não sabe o nome? Pai, eu também nem sei, pastor. E como é que tu vai botar algo no teu corpo que tu não sabe o que é? Como é que tu vai te injetar um negócio no teu corpo, na tua pele, que tu nem sabe o que é? Eu não me lembro se foi São Antônio que foi comigo lá naquele jovem. Viu como vocês, quando saem da presença de Deus, saem da presença de Cristo, entra-se uma cegueira espiritual aos seus olhos e vocês começam a fazer o que não deve? Isso aí é um santo, isso aí é um enxuque que tu botou aí. Tu foi atrás das pilhas dos amigos, os amigos influentes para o diabo Satanás. Colocou um santo e um enxuque. Marcou o corpo com a seta de Satanás. Eu não sei, mas estou te avisando, estou te dizendo quem ele é. Eu acho que nem fui eu que falei, quem falou foi o Leonardo. Porque o Leonardo que tinha saído dessa área, né? Leonardo que era macumbeiro, quase foi pai de santo. E então ele foi que falou. Ele falou, isso aí é do enxucaveira, assim. Te digo porque eu quase fui consagrado para isso aí. O guri ficou com os olhos desse tamanho. Pois é. Viu? Quando você sai da presença de Deus, entra-se uma cegueira espiritual e você começa a fazer. As pessoas parecem uns porcos, às vezes postando foto, às vezes postando isso e aquilo, cheio de... Como é que é o nome, Vicky? Biqueiro. Cheio de coisa na arena. Outro bota aqui no olho assim e sai um ferro de uma ponta para o outro assim, o senhor já viu? Bota assim, ó.
Não, mas Deus me ama. Não, Deus te ama. Mas o teu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Eu sou contra tatuagem, sou contra. Não sou contra. Eu sou contra quando você faz coisas sem visão. Amém? Quando você faz coisas sem visão, sem uma direção de verdade, isso sim eu sou contra, porque isso aí até eu posso me perder. Diga glória a Deus. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O que vai vir como um laço? A enganação, a mentira, o falso evangelho. A verdadeira igreja, vou mandar agora semana, agora de tarde, vou mandar um videozinho de um pastor pregando a palavra, e ele falando coisas que nós saímos às vezes, Dona Vera, irmãos, a gente sai às vezes de noite para olhar as igrejas estão tudo vazias. As verdadeiras igrejas que pregam a palavra estão quase todas vazias. Mas o sistema religioso está lotado, irmãos. Lotados. Sabe por que o pessoal, às vezes, um familiar meu, um familiar seu, vai para o sistema religioso? Sabe por quê, irmão? Porque você chega lá no meio daquele povão todo lá, e você fica assim, ó. Você se esconde no meio do povão. E ali você fica achando que o Espírito Santo não conhece você, achando que Deus não conhece o seu dia a dia, achando que Deus não conhece seus pecados. E aí você se mete no meio da multidão lá, porque lá o pastor, para não perder as ovelhas e para manter um sistema religioso que é o diabo que mantém, eles pregam o quê? O amor de Jesus. O amorzinho de Jesus. Irmãos, vem para Jesus porque Jesus é amor. Vem para Jesus porque Ele é o caminho. Vem para Jesus. Mas nenhum deles são usados pelo Espírito Santo para dizer assim: irmão, sai do pecado. Irmão, perdoa. Nenhum pastor chega para o seu Renato e chama no cantinho, como às vezes eu converso com os obreiros ou com alguns irmãos. Eu chamo no cantinho e digo: irmãos, vamos orar. Está no pecado, irmão. Está no pecado, e a causa de tudo isso aí é pecado. Escolhas erradas, decisões erradas, virou as costas para Cristo, virou as costas para Deus, tomou decisões que quis, fez o que quis da vida, está pagando o preço você e a família está pagando junto. Amém? Esse laço, irmãos, já está no mundo, e por isso que muitos cristãos verdadeiros têm que se submeterem à palavra de Deus. Não se submeter a um pastor, mas à palavra de Deus. Fazer da sua casa a igreja. Fazer do seu quarto um lugar de oração, de intimidade com Deus. Porque isto aqui, por enquanto, está aqui. Mas na hora que Deus dizer assim: pode fechar, eu vou fechar. A pandemia foi a prova, seu Renato. A pandemia foi a prova. Deus mostrou, Deus permitiu, que Deus nunca foi a favor de templos, irmãos. Deus entregou Jesus, o seu Filho, para terminar com os templos, porque os templos, ao passar do tempo, iam se tornar idolatria, e sempre foi idolatria. Hoje o templo de Salomão, lá do bispo, né? As pessoas deixam de apresentar seus filhos, deixa de apresentar os seus filhos, irmãos, na igreja natal, na própria igreja que Deus plantou para você estar lá, para você apresentar seus filhos, para você criar seus filhos dentro daquela igreja. Pegam os seus filhos bebezinhos, pagam um tanto de valor para ir lá em São Paulo, não sei onde é, em Rio de Janeiro, onde está o templo do Edir Macedo, vão lá para consagrar os bebês lá. Sabe o que se chama isso aí? Isso é consagrar para Baal. Tirar da tua terra, onde Deus plantou a igreja para você levar bebê para consagrar no outro altar. E um dia orando a Deus: Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor destruiu os altares, Senhor. O Senhor destruiu os templos. E o Espírito Santo falou: quem te disse que aquilo é um templo? Aquilo ali é um museu. Aquilo é um museu. Não é o templo de Salomão. Aquilo é só uma réplica, é um museu. Mas Deus só mostrou como é que estava o coração das pessoas dentro da sua própria igreja. Deus plantou ali o ministério, a igrejinha simples ali,
para você estar reunido, para você consagrar, para você apresentar seus filhos ali com o pastor que Deus colocou. E aí as pessoas deixam de alimentar um pobre, deixam de alimentar um mendigo na rua, deixam de vestir um que está necessitado, às vezes deixam de ajudar uma família para juntar dinheiro para pagar passagem para ir para São Paulo para apresentar o filho. Mas por quê? Porque é o templo de Salomão. Olha o templo de Salomão, olha só, olha. Idolatria. Entregando, se é idolatria, é pecado. E se é idolatria, está entregando seus filhos para demônios. E não é só vocês que estão escutando isso aqui. Muitas pessoas estão escutando. O coração virou idólatra, já é idólatra dentro da própria igreja, irmão Renato. Amém? Preste atenção, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E Jesus disse, se possível, até os escolhidos em ser enganados. Fiquem firmes na palavra de Deus. E aqui vem uma direção, conselho do Espírito Santo para você, irmão Renato, para todos da igreja. Diz assim, vigiai, pois em todo o quê? Tempo. Aí tem pessoas que dizem assim, eu não sou de orar muito, eu oro só quando é necessário, só quando eu preciso. Não, orar é uma forma de ter intimidade com Deus. Orar é uma forma de ter porta aberta com Deus. Em todo o tempo. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de quê? Mais alto. Que hão de acontecer. Preste bem atenção lá na sua casa quando você lê esse versículo, irmão. Deus está dizendo assim que tem coisas que vão acontecer na terra. Tem coisas que Deus vai permitir. Mas que quando aconteça, e quando for acontecer, você esteja firme na palavra de Deus. Olha só. Vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos. Dignos. Eu e você, dignos de quê, pastor? De salvação, de salvos. Para que quando vier, nós venhamos estar sendo dignos de homens e mulheres que estão firmes na palavra, a qual vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, está caindo o mundo por cima, mas a pessoa está parada de pé. O mundo está caindo por cima, mas eu vejo aquela pessoa firme. Sim, por quê? Porque tem uma intimidade com Deus, e o que está nela é maior do que está no mundo. Nós vimos na pandemia a prova disso aí. Deus deu um sinalzinho pequeno disso aí, na pandemia. Na pandemia, o governo mandou fechar as igrejas, tudo. E alguns sistemas, e algumas igrejas, nas escondidas, não fecharam as igrejas. Uma boa parte do povo morreu dentro da igreja. Porque o sistema, o que acontece com o sistema? Eu tenho que pagar o aluguel no final do mês. E o dinheiro desse aluguel vem da onde? Vem da onde? Da gordura da ovelha. Não posso. Eu tenho que mostrar serviço. Quantas almas foram ceifadas pela pandemia por falta de sabedoria, por falta de seguir a palavra de Deus? Seu Renato é novo aqui. Os irmãos que estão aqui sabem. Em plena pandemia, seu Renato, em plena pandemia, morrendo horror do nosso lado, nós fizemos uma confraternização lá em casa. Só a dona Genesi convidou toda a família. Encheu a casa. Ninguém com máscara. Todo mundo se abraçava. Mas ninguém pegou o vírus. Porque naquele culto, naquela confraternização, todos que estavam ali, eles queriam apenas estar na presença de Deus. Estavam com o coração sincero, querendo a Deus. E ninguém naquele dia pegou o vírus. Ninguém. Amém? Porque nós estamos sempre debaixo da proteção de Deus. Diga glória a Deus. Para nós terminarmos aqui.
Vigiais, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer. O que ele está dizendo? Vai vir mais coisa, irmão. Se prepare. Se prepare. Vai vir mais coisa. E que Deus encontre você digno, firmes, na presença dEle. E estar em pé diante do Filho do homem. Está firme diante de Deus. Firme na presença de Jesus. Amém? Essa semente que foi plantada venha dar seu fruto no momento certo, conforme a vontade de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Quem recebe a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus.